Começa aqui o Giro pelos Tribunais. Os principais julgamentos do dia. As decisões do Poder Judiciário. Notícias, entrevistas. A análise de quem faz a justiça. As decisões de hoje em todo o Brasil. Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Em Brasília agora são 18 horas, boa noite. A partir de agora você acompanha o giro de informações pelos tribunais de justiça de todo o país. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e fico com você até às 7 da noite, sintonizando seus direitos com as principais notícias do judiciário brasileiro. E vamos aos destaques de hoje. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, aumenta a restrição para voos de drones na casa de Bolsonaro. Justiça do Rio Grande do Norte condena falso advogado por estelionato com fraude eletrônica. Justiça mantém condenação por fraude milionária contra o INSS. E ainda a Justiça Mineira nega indenização por pacote de viagem anunciado em plataforma com preço errado. Essas e outras notícias você confere agora no Giro pelos Tribunais desta quinta-feira, dia 2 de abril de 2026. É Rádio Justiça, é 104,7 FM. Sintonize seus direitos. Girando, portanto, pelos tribunais de todo o país. Começamos com a seguinte informação para você. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, aumentou a restrição para voos de drones na casa de Bolsonaro. Vamos às informações com a repórter Marta Ferreira. O pedido foi feito pela Polícia Militar do Distrito Federal, que tem feito a vigilância de Bolsonaro na casa dele em um condomínio do bairro Jardim Botânico, em Brasília. O comandante do 19º Batalhão da Corporação solicitou a expansão do raio originalmente estabelecido por Moraes em decisão do dia 28 de março. De acordo com as informações fornecidas pela PM, a análise técnica demonstrou que o raio de restrição atualmente estabelecido em 100 metros é inadequado porque ainda possibilita a captação de imagens e dados em alta resolução, o que comprometeria a efetividade da prisão domiciliar de Bolsonaro. O ministro atendeu ao pedido feito pela PM, entendendo ser compatível com a realidade operacional e com o nível de proteção exigido no caso. Assim, Moraes determinou o seguinte: a proibição de sobrevoo de aeronaves remotamente pilotadas em um raio de 1 quilômetro da residência de Jair Messias Bolsonaro, sob pena de responsabilização civil e criminal dos infratores, e que a Polícia Militar abata e realize a imediata apreensão das aeronaves remotamente pilotadas que desrespeitarem a decisão, bem como efetuem a prisão em flagrante de seus operadores, comunicando-se imediatamente a esta corte. Bolsonaro está em prisão domiciliar humanitária para se recuperar de uma pneumonia bacteriana decorrente de uma broncoaspiração. Ao autorizar a ida do ex-presidente para casa por 90 dias, no dia 23 de março, Moraes determinou que ele usasse tornozeleira eletrônica. Ele cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por uma tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro estava na Papudinha, como é conhecido, o 19º Batalhão da Polícia Militar. No dia 13 de março, ele precisou ser internado em um hospital particular para tratar da pneumonia. Após 2 semanas internado, ele obteve autorização de Moraes para continuar o tratamento em casa. A necessidade da prisão domiciliar será revisada após o fim do período determinado. Rádio Justiça de Brasília, Marta Ferreira. O Conselho Nacional de Justiça lança no próximo dia 10 o Cuidar, estratégia voltada ao acesso à saúde no sistema prisional brasileiro. A iniciativa faz parte do Pena Justa, nome do Plano Nacional coordenado pelo CNJ e pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que tem o objetivo de transformar o sistema prisional brasileiro. Marta Ferreira. De acordo com dados da Senapen, Secretaria Nacional de Políticas Penais, mais de 30 mil pessoas privadas de liberdade convivem com doenças transmissíveis. HIV, sífilis e tuberculose são as mais frequentes.
O Cuidar vai garantir cuidados básicos com prevenção e transmissão de doenças entre essa população, em articulação com políticas públicas de saúde já existentes e com foco no bem-estar coletivo, evitando que essas doenças se disseminem dentro e fora dos muros. O lançamento da iniciativa será no Rio de Janeiro, com a apresentação da estratégia e a assinatura de acordo de cooperação técnica entre o CNJ, o Ministério da Saúde, a Senapem e a Fundação Oswaldo Cruz. Na sequência, será realizado o encontro de perspectivas em saúde, reunindo representantes de instituições nacionais e internacionais para discutir o acesso à saúde no sistema prisional. O Cuidar faz parte do Plano Nacional Pena Justa, que busca contribuir para estruturar a segurança pública e fomentar o desenvolvimento de um sistema de justiça mais humano a nível nacional, assegurando respeito à dignidade da pessoa humana e à eficiência no uso dos recursos públicos. Os trabalhos são coordenados pelo Conselho Nacional de Justiça. O ministro Edson Fachin tem acompanhado as ações no âmbito do Plano Pena Justa. Esse programa importantíssimo que é o Pena Justa, de 7 a 10, nós vamos estar no Rio de Janeiro, agora em abril, para lançar uma das vertentes desse programa, que é a preocupação com a população encarcerada e a atividade da cultura. Fachin tem feito visitas às unidades prisionais para conhecer de perto a situação de cada unidade. Eu estive em vários presídios, na Paraíba, no Recife, no interior do estado de São Paulo. É preciso dar um mínimo de humanidade, porque quem está privado de liberdade não está despido da sua humanidade, e dar condições de saída. Fachin defendeu ainda que é preciso cuidar da população carcerária para evitar a porta giratória de reincidência no crime. A porta giratória do presídio, metaforicamente, é aquela em que alguém, ou com semiaberto, ou tendo cumprido a pena, sai da penitenciária pela manhã e, metaforicamente, volta no final da tarde, porque não teve emprego, não teve trabalho. Portanto, há vários problemas dessa porta giratória. E ele volta para a prisão, ou ela volta, normalmente faccionada, em piores situações do ponto de vista da condição humana. E aí o sistema penitenciário vira mesmo uma espécie de escola do crime, porque vai piorando a condição pessoal. Por isso é preciso ter instalações presidiárias com mínimo de humanidade. O Plano Pena Justa parte de um diagnóstico claro. A oferta de educação no cárcere é insuficiente e marcada por precariedade. Eu mesmo fui aqui na Ceilândia, num estabelecimento prisional, de lançamento de um livro que os detentos, os privados de liberdade escreveram. E um belo livro. E, portanto, há uma vertente desse programa, que é o programa que decorreu daquela declaração do estado de coisas inconstitucional que o Supremo levou a efeito na DPF 347. E, portanto, já lançamos o programa da Pena Justa Habitabilidade, o Pena Justa Empregabilidade, ou seja, qual é a ideia? Acabar com a porta giratória. Rádio Justiça de Brasília, Marta Ferreira. 18h09, o Supremo Tribunal Federal rejeita ações que questionavam privatização da Sabesp. O entendimento do colegiado foi que falhas técnicas nos pedidos impedem a tramitação processual. Fernanda Porto. Movida pelo PSOL, Rede, PT, PV e PCdoB, uma das ações contestava uma lei da capital paulista que permitia novos contratos com a Sabesp e definia o cronograma para a venda da empresa. Já a outra ação, movida pelo PT, focava diretamente na Lei Estadual de São Paulo, que autorizou o governo a vender suas ações e transferir o controle da companhia para a iniciativa privada. Diante disso, o objetivo principal das legendas era que o STF declarasse essas leis inconstitucionais a fim de reverter a desestatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp.
Mas no julgamento virtual, todos os ministros seguiram o voto do relator, ministro Cristiano Zanin, que apontou falhas técnicas que impedem o julgamento dos pedidos. O entendimento é que os partidos políticos fizeram críticas genéricas à privatização, mas não explicaram de forma detalhada e técnica porque cada artigo das leis questionadas violaria a Constituição Federal. Os ministros também consideraram que o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou as normas locais e as considerou válidas. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. Justiça do Rio Grande do Norte condena falso advogado por estelionato com fraude eletrônica. Neto Costa. A 7ª Vara Criminal de Natal aceitou o pedido feito pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte e condenou um homem que atuava como advogado pela prática de estelionato por meio de fraude. O réu causou um prejuízo de R$ 1.320 a uma mulher que foi vítima dos golpes. A vítima era amiga da ex-esposa do acusado e acabou contratando o réu para atuar como advogado. O acusado se prontificou em ajuizar ação de indenização por danos morais e materiais para a vítima, em relação a um veículo que apresentou defeito grave e causou um acidente. Ele pediu que a mulher transferisse via Pix R$ 620 para custear os trâmites iniciais. A vítima efetuou o pagamento, no entanto, a ação nunca foi ajuizada. Após ter sucesso com a primeira prática criminosa, o réu usou a mesma tática quando a vítima o procurou novamente para tratar de um processo trabalhista em curso. O advogado alegou que a ação havia sido aceita e que, para liberar cerca de R$ 60 mil à mulher, teria que fazer um novo pagamento de R$ 700, também via Pix, alegando que a quantia seria referente ao cumprimento de sentença. A magistrada destacou que o réu praticou crimes de estelionato simples e estelionato com fraude eletrônica. Com isso, o pedido feito pelo MPRN foi aceito pela juíza, que condenou o réu a 6 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado. Rádio Justiça, de Brasília, Neto Costa. 18 horas 12 minutos. O presidente do STF celebra 35 anos do Tratado de Criação do Mercosul. Judite Aragão. Em um mundo com crescentes tensões, tratados como o Acordo do Mercosul trazem esperança, com cooperação, integração e a prosperidade para a paz. Esta é a visão do presidente do STF, ministro Edson Fachin, que relembrou esse marco no aniversário de 35 anos do acordo, em 26 de março. Além da diplomacia política, o judiciário também estreitou laços. No ano passado, foi retomado o Foro de Presidentes de Cortes Supremas do Bloco, um espaço para que a justiça dos países vizinhos fale a mesma língua no combate a desafios comuns. Para a Suprema Corte Brasileira, fortalecer esses laços é a garantia de que, apesar das fronteiras, os anseios por justiça e desenvolvimento continuam sendo um projeto comum. Rádio Justiça. De Brasília, Judite Aragão. Justiça mantém condenação por fraude milionária contra o INSS e a AGU garante devolução dos valores roubados aos cofres públicos. Os detalhes com o repórter Tássio Ponce de Leon. A Advocacia Geral da União garantiu na Justiça a manutenção da condenação de pessoas envolvidas em um esquema que desviou recursos milionários do INSS. A decisão foi confirmada pela segunda instância, que manteve a obrigação de devolução dos valores aos cofres públicos. As investigações identificaram um esquema organizado de fraudes na concessão de benefícios previdenciários. Os envolvidos criavam vínculos de trabalho falsos e manipulavam dados em sistemas oficiais para simular o direito a aposentadorias e outros pagamentos. Com isso, pessoas que não tinham esses benefícios passaram a receber. Só em um dos grupos investigados, o prejuízo ultrapassou R$ 1.200.000. Entre as irregularidades estavam registros de empregos inexistentes e até vínculos lançados depois que empresas já tinham encerrado as atividades. A Justiça já havia determinado a devolução dos valores. Ao analisar os recursos, a decisão foi mantida em segunda instância, com o reconhecimento de que houve atuação consciente para viabilizar as fraudes.
Segundo a AGU, o resultado reforça a importância do combate a esse tipo de crime e ajuda a garantir que os recursos da Previdência cheguem a quem realmente precisa. Da AGU, Tássio Ponce de Leão. 18h15, o Giro pelos Tribunais faz um rápido intervalo e volta em instantes. Você está ouvindo Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Voltamos a apresentar Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. 18h17, estamos de volta e você também pode acompanhar o Giro pelos Tribunais ao vivo pela internet no rádio e tvjustiça.jus.br. Vamos agora saber as informações sobre os temas pautados para os julgamentos em sessão plenária física do STF. As ações que tratam sobre royalties do petróleo serão as primeiras a serem julgadas. Informações com Fernanda Porto. São 5 ações que tratam das regras de distribuição dos royalties do petróleo e da participação especial dos entes federativos na partilha, e uma que questiona a antecipação de receitas de royalties do petróleo. Os relatores são a ministra Carmen Lúcia e o ministro Luiz Fux. Também na primeira sessão plenária do mês de maio, no dia 6, o colegiado do STF julga 2 ações de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que questionam trechos da lei que trata da igualdade salarial entre homens e mulheres. Entre outras providências determinadas pela norma e questionada por empresas, é a publicação semestral de relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios. Pacote anticrime também está entre os destaques. Os ministros irão julgar alguns pontos da lei que prevêem a perda de bens como um dos efeitos da condenação criminal e a possibilidade de o Ministério Público formalizar acordo de não persecução penal. Já na sessão do dia 13 de maio, os ministros retomam a análise da ADPF, que questiona a possibilidade de membros do Poder Judiciário e do Ministério Público serem responsabilizados criminalmente em decorrência de interpretação do ordenamento jurídico. O processo é relatado pelo ministro Dias Toffoli e o julgamento será retomado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Na quinta-feira, dia 14 de maio, o destaque é o recurso com repercussão geral em que o plenário do Supremo irá fixar entendimento se o Ministério Público pode requisitar relatórios de inteligência financeira sem autorização judicial ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. A decisão também vai estabelecer se o compartilhamento dessas informações exige ou não a abertura de investigação criminal formal. O relator, o ministro Alexandre de Moraes, em decisão liminar, estabeleceu uma série de critérios nesses casos, para que as provas produzidas sejam consideradas lícitas pela Justiça. E nas demais sessões do mês de maio serão julgadas as regras da reforma tributária sobre isenção de imposto para a compra de veículos por pessoas com deficiência e também os questionamentos sobre as alterações na lei de improbidade administrativa, que são tratados em 5 ações que são de relatoria dos ministros André Mendonça, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Mais detalhes dos processos podem ser acessados pelo portal stf.jus.br. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. O Supremo declarou o trânsito em julgado do caso Evandro, consolidando a absolvição dos acusados depois de mais de 30 anos. O desaparecimento e morte de Evandro Ramos Caetano, de 6 anos, foi no trajeto escola-casa em Guaratuba, no Paraná, em abril de 1992. Pablo Lemos. A discussão judicial encerrada de forma definitiva pela Suprema Corte manteve a revisão criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que anulou as condenações impostas pelo Tribunal do Júri. O TJ concluiu que as confissões dos réus foram obtidas mediante tortura, circunstância que contaminou as demais provas produzidas ao longo da investigação e do processo.
De acordo com as instâncias ordinárias, a exclusão desses elementos resultou na absoluta ausência de provas para a condenação, o que levou à absolvição dos acusados. O entendimento depois foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Inconformado, o Ministério Público Paranaense recorreu ao STF, mas o relator, ministro Gilmar Mendes, impediu o prosseguimento do caso na Corte em março deste ano. Para ele, o recurso exigiria a reanálise de todas as provas e fatos, providência inviável na via extraordinária. O caso voltou ao debate público depois de uma série documental e investigações jornalísticas revelarem as confissões de 7 acusados obtidas sob tortura. Um primo da família e ex-policial teria conduzido uma investigação própria, acusando a esposa e a filha do prefeito de envolvimento num ritual satânico, tese que ganhou ampla repercussão na época. O chamado caso Evandro teve início em abril de 1992, em Guaratuba, no litoral do Paraná, quando o menino Evandro Ramos Caetano, de 6 anos, desapareceu a caminho da escola. Dias depois, o corpo dele foi encontrado no matagal com sinais de extrema violência, o que gerou grande comoção nacional. Rádio Justiça de Brasília, Pablo Lemos. O Supremo Tribunal Federal determinou a adaptação de teste físico para candidato com nanismo em concurso de delegado em Minas Gerais. Vamos conferir os detalhes do caso na reportagem de Marcelo Della Libera. O Supremo Tribunal Federal determinou a adaptação do teste físico para um candidato com nanismo em concurso para delegado de Polícia Civil de Minas Gerais. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, que anulou a eliminação do participante e determinou a reaplicação da prova com critérios adequados. O candidato havia sido aprovado nas etapas iniciais e concorria a vagas destinadas a pessoas com deficiência. No entanto, não teve as adaptações solicitadas no teste físico. Ele foi submetido às mesmas exigências dos demais candidatos e acabou eliminado após não atingir o desempenho mínimo no salto horizontal. A falta de adaptação no teste físico para candidato com nanismo pode configurar discriminação, como destaca o advogado especialista em direitos da pessoa com deficiência, Felipe Ponce. Segundo ele, a situação pode violar o artigo 4º da Lei Brasileira de Inclusão. Vale ressaltar que o nanismo é considerado pessoa com deficiência física, então caberia ao certame, no caso, a própria banca examinadora adaptar, colocar tudo que fosse necessário de adaptações para que este candidato conseguisse participar de todas as etapas do processo do certame. É uma obrigação da banca examinadora fazer as adaptações. E caso não sejam feitas as adaptações, vai acabar incorrendo em multa na própria banca. Na decisão, o ministro afirmou que exigir o mesmo desempenho físico de candidatos com e sem deficiência contraria o entendimento do próprio STF. Ele também ressaltou que a Constituição garante tratamento diferenciado para assegurar igualdade de condições no acesso ao serviço público. A decisão joga luz sobre a falta de regras mais claras em concursos públicos no país, como destaca Sérgio Camargo, advogado especialista na área de certames. Segundo ele, apesar de avanços pontuais, ainda não existe uma legislação específica que padronize critérios para essas seleções. Essa decisão, nesse momento, é entre as partes. Ela não tem o condão de criar, nem tanto para a Polícia Federal, como para qualquer outro órgão da administração pública, o dever de observar o critério estabelecido ao nanismo para esforço físico em concurso público a partir da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Você não tem um estatuto, uma codificação, como você tem para o processo civil, como você tem para licitações e contratos, para a improbidade administrativa. Você não tem uma lei de concurso público, né? Na verdade, já está muito claro que mais de 3 décadas da promulgação da Constituição em vigor desde 1988, que o legislador tem a noção da necessidade, já teve diversos projetos de lei, mas nenhum deles veio à tona. O ministro Alexandre de Moraes observou que, neste caso concreto, não ficou comprovada a necessidade do teste de salto horizontal para o exercício da função de delegado. Para o ministro, essa exigência pode ser desproporcional em concursos públicos. Rádio Justiça de Brasília, Marcelo Della Libera. Conselho Nacional de Justiça e Ministério das Mulheres realizam um webinário sobre Ligue 180. Elaine Coimbra.
O Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Ministério das Mulheres, promove no dia 7 de abril, das 9 da manhã ao meio-dia, um webinário nacional sobre proteção às mulheres em situação de violência. O evento discute como ampliar o acesso ao Ligue 180 e qualificar a tramitação das medidas protetivas de urgência, integrando o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. O webinário é gratuito, aberto a todos os interessados, com transmissão pelo YouTube do CNJ, com participação via Microsoft Teams. Na programação estão a abertura da conselheira do CNJ, Jaceguara Dantas, e a participação de Ellen dos Santos Costa, coordenadora do Ligue 180, que vai apresentar o funcionamento do serviço. Dados recentes mostram a urgência do tema. Em 2025, o Ligue 180 registrou mais de 590 mil atendimentos e 86 mil denúncias entre janeiro e julho. No mesmo período, o Brasil contabilizou mais de 1.500 vítimas de feminicídio, cerca de 4 mortes por dia. O webinário é destinado a magistradas e magistrados, servidores do Judiciário, integrantes do Ministério Público, defensorias, órgãos de segurança pública e profissionais das redes de atendimento. O evento ocorre no dia 7 de abril, das 9 da manhã ao meio-dia. As inscrições são gratuitas e abertas a todos os interessados, que ainda recebem certificado de participação. Do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Elaine Coimbra. 18 horas e 28 minutos. Justiça Mineira nega indenização por pacote de viagem anunciado em plataforma com preço errado. Detalhes da decisão com Lígia de Matos. Uma consumidora teve pedido de indenização negado pela Justiça por ter o pacote de viagens cancelado. A mulher entrou com uma ação alegando que reservou uma viagem para passar o Réveillon em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, mas o pedido foi cancelado pela plataforma digital após a confirmação. A alegação foi de erro no site, que oferecia uma semana na praia para 5 pessoas por pouco mais de R$ 1.300. A plataforma ofereceu alternativas de reacomodação, mediante um novo pagamento, com a promessa de reembolso futuro, o que foi considerado inviável pela mulher. Em primeira instância, os argumentos da empresa foram aceitos. A Justiça entendeu que o valor da diária apresentou erro grosseiro, desobrigando a plataforma de cumprir o pacote. Diante disso, a consumidora recorreu. A 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou sentença da comarca de Juiz de Fora, na Zona da Mata. O relator do caso, o desembargador João Câncio, negou a indenização. Segundo ele, o Código de Defesa do Consumidor exige que os fornecedores cumpram o que anunciam, mas o direito não é absoluto, como no caso de erro evidente e facilmente perceptível de preço. O desembargador destacou que a diária sairia por cerca de R$ 37,00 por pessoa, um valor desproporcional para a alta temporada na região. A decisão também ressaltou que a empresa agiu corretamente ao avisar sobre o cancelamento com mais de 3 meses de antecedência, dando tempo para a família se replanejar. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a Rádio Justiça, Lígia de Matos. 18 horas e 29 minutos, o Giro pelos Tribunais faz um rápido intervalo e volta em instantes. Você está ouvindo Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Voltamos a apresentar Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. 18h34, você pode acompanhar o Giro pelos Tribunais ao vivo pela internet no site radiotvjustiça.jus.br. Justiça do Pará leva serviços digitais a comunidades de Afuá, Marajó. Edir Gaia. A Justiça do Pará ampliou o acesso a serviços judiciais no arquipélago do Marajó com a inauguração de 3 pontos de inclusão digital no município de Afuá. A iniciativa facilita o atendimento a milhares de moradores de regiões ribeirinhas, onde o deslocamento até a sede pode levar até 5 horas de barco.
Os espaços foram instalados nas localidades de Rio Serraria Pequena, Rio Baiano e Rio Guajará, alcançando comunidades que antes enfrentavam longas viagens para buscar atendimento. Só do Rio Guajará, cerca de 6.000 pessoas devem ser beneficiadas. Com os novos pontos, a população passa a contar com serviços como participação em audiências por videoconferência, consulta processual e orientação jurídica sem sair da própria comunidade. A iniciativa é fruto de parceria entre o Tribunal de Justiça do Pará e a Prefeitura de Afuá. Enquanto o município oferece estrutura e internet, o Judiciário garante equipamentos e suporte técnico. Os pontos de inclusão digital seguem diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e representam uma solução para ampliar o acesso à justiça em áreas de difícil acesso, promovendo mais cidadania e inclusão do Estado. Do Tribunal de Justiça do Pará para a Rádio Justiça, Edir Gaia. O Fórum do Judiciário vai discutir no Conselho Nacional de Justiça acesso à justiça e causas indígenas. Neto Costa. Autoridades e especialistas na temática indígena vão participar da reunião ampliada do Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e efetividade das demandas relacionadas aos povos indígenas. A reunião vai acontecer na sede do CNJ em Brasília, na quarta-feira, dia 8, no período da manhã. Com a iniciativa, o CNJ busca promover diálogo entre o judiciário e lideranças indígenas, com foco na superação de barreiras estruturais e no respeito às especificidades culturais. O fórum foi instituído pela Resolução CNJ 453 de 2022, e possui caráter nacional e permanente, com a atribuição de elaborar estudos e propor medidas concretas de aperfeiçoamento do sistema de justiça quanto às causas que envolvam indivíduos e comunidades indígenas. O encontro pretende consolidar um espaço plural de diálogo para a construção de soluções institucionais mais efetivas e culturalmente adequadas à garantia de direitos dos povos indígenas, sendo apresentado na ocasião o painel Acesso à Justiça e Povos Indígenas, Desafios e Perspectivas. Será nesta quarta-feira, dia 8, de 9h30 da manhã até o meio-dia, na sede do CNJ em Brasília. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. 18 horas e 38 minutos, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a harmonia entre poderes durante posse de Otaviano Pivetta. Elaine Coimbra. O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador José Zuquim Nogueira, participou da posse do novo governador do estado, Otaviano Pivetta. A cerimônia foi realizada na Assembleia Legislativa e reuniu diversas autoridades. Durante o evento, o desembargador José Zuquim Nogueira destacou a importância da harmonia entre os poderes e o fortalecimento das instituições públicas em Mato Grosso. O que é possível fazer de ajuste, nós estamos aguardando os regramentos que virão dos conselhos, tanto do CNJ como do Conselho do Ministério Público, para que a gente possa sentar e se organizar, não só administrativamente, também financeiramente. O presidente do TJMT, José Zuquim Nogueira, também destacou as parcerias entre o Judiciário e o Governo do Estado, especialmente em ações voltadas à transformação digital, a ampliação do acesso à justiça e a promoção da pacificação social. No discurso de posse, o novo governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, afirmou o respeito entre os poderes e destacou o papel fundamental do Judiciário. A solenidade marcou a continuidade da gestão estadual após a saída de Mauro Mendes e contou com a presença de representantes do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e outras autoridades. Do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Elaine Coimbra. Em Brasília, 18 horas 39 minutos. Entrevista. Uma faxineira será indenizada após ser dispensada por antecedentes criminais. O Tribunal Regional do Trabalho preservou a condenação por discriminação e pagamento em dobro após rejeitar recurso. A entrevista da repórter Fernanda Porto. Antecedentes criminais é motivo para demissão ou critério para contratação?
Este é o assunto da nossa entrevista de hoje. Uma decisão recente da Justiça de Minas Gerais trata desta temática. Uma faxineira será indenizada porque foi dispensada ante antecedentes criminais, quando os patrões descobriram ali que ela já havia cumprido pena. Quem vai explicar melhor este assunto para a gente é o nosso convidado de hoje, o Dr. Matheus Lobo, ele que é advogado criminalista. Dr. Matheus, seja muito bem-vindo aqui na Rádio Justiça. Muito obrigado a todos, agradeço o convite mais uma vez, é sempre um prazer estar com todos. A gente que já agradece de antemão sua participação, seus esclarecimentos, e vamos começar explicando, né, mais detalhes sobre esse caso, que foi julgado, né, em primeira e segunda instância, é isso mesmo? Vamos lá. É um processo trabalhista que tramitou na vara do trabalho de contagem em Minas Gerais, TRT3, tá? É uma faxineira que foi contratada em fevereiro de 2024 e foi demitida em setembro do mesmo ano. Era uma trabalhadora terceirizada de uma empresa transportadora. Após meses do contrato de trabalho, o empregador descobriu que, abre aspas, haviam problemas judiciais, vários problemas criminais. É um parecer de entrevista de desligamento que foi juntado numa ação trabalhista anterior. Então, nessa ação trabalhista em que se discutiam as verbas, surgiu esse documento. E ali se descobriu que ela havia sido demitida por conta de um processo criminal que ela respondeu no ano de 2009. Então, com isso, os procuradores ingressaram com uma nova ação trabalhista pleiteando uma indenização por danos morais, por dispensa discriminatória. E como que foi o entendimento da Justiça, né? Porque esse caso tramitou aí em primeira e segunda instâncias. Correto. A primeira instância, ela condenou as duas empresas, como a terceirizadora, como a tomadora de serviço, a indenização no valor de R$5.000. Houve o recurso ordinário, o pleito para a segunda instância, só que esse ele não foi conhecido por falta de alguns pressupostos recursais. Então, essa discussão no mérito em si, ela só se deu em primeira instância. Então, mas, mesmo assim, entendeu-se que essa dispensa, da forma como havia sido feita, ela se tratava de uma dispensa discriminatória. Tá certo. E, doutor, para o nosso ouvinte entender melhor, essa questão de antecedentes criminais, há um tempo atrás, isso foi critério realmente para contratação, manutenção e emprego. E hoje, com esse novo posicionamento da Justiça, que a gente sabe que vem apostando-se muito nessa questão de ressocialização de quem já passou pelo sistema prisional. Hoje tem alguma norma sobre isso, alguma recomendação do Conselho Nacional de Justiça? A CLT, ela não faz referência direto ao atestado de antecedentes criminais. Portanto, vale uma definição do próprio TST, que permite que a solicitação em casos específicos, dependendo da natureza ou grau de confiança necessária ao cargo. Quais cargos podem solicitar antecedentes criminais? De acordo com o TST, ela pode ser exigida para cuidadores de menores, idosos ou deficientes, motoristas rodoviários de carga, empregados domésticos, empregados da indústria que trabalham com manejo de ferramentas, perfurocortantes, bancários e afins, trabalhadores que atuam com substâncias tóxicas, entorpecentes e armas, trabalhadores que trabalham com informações sigilosas e os vigilantes. Esses são o rol que define quais são as possibilidades da gente realmente haver a solicitação dos antecedentes criminais. Fugindo a isso, a gente entra na questão da dispensa discriminatória ou da atuação discriminatória do empregador. Tá certo. E, doutor, e na hora de contratar? Vamos supor que a gente está falando aí de uma empresa, um empregador que quer uma função que está dentro desse rol que o senhor acabou de citar. Mas, no processo seletivo, não se observou esse critério. E aí, depois que a pessoa já está trabalhando há um tempo, essa empresa ou esse contratador aí, esse empregador, tem conhecimento. Como que fica a situação? Fernanda, é um pouco complicado porque a gente está tratando de um tema muito sensível. A gente entende de que
esse rol, ele permite que se exija os antecedentes criminais. Mas durante o contrato de trabalho, após a superveniência da contratação, a gente requerer isso, a gente está numa linha muito tênue da dispensa discriminatória. A empresa ela não deve usar antecedentes para dispensar funcionário, por algo que não tenha em relação à função. O fato de ter antecedente por si só não justifica a demissão, a menos que o fato novo condene a permanência da pessoa na função. Então, nós temos que observar caso a caso qual a função, qual o grau de zelo que deve se ter nessa situação, para que o empregador não incorra em dispensa discriminatória. Tá certo. E doutor Matheus Lobo, para encerrar a nossa entrevista, a nossa conversa, qual a recomendação jurídica, o conselho que o senhor deixa para os nossos ouvintes que passaram por uma situação semelhante? Fernanda, o conselho que eu posso estar passando hoje é trazer os princípios da nossa república. É um dever de todos promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. É uma função social dos nossos empregadores trazer uma reinserção daquela pessoa que muitas das vezes esteve marginalizada. Então, o fato dela estar buscando uma reinserção social, ela está buscando um espaço no mercado de trabalho, trazer condições dignas para si e para sua família, é algo muito grandioso. E eu acredito que é um dever do empregador promover essa questão e dar os meios necessários para que essa pessoa que em algum momento da vida dela esteve marginalizada da sociedade possa pertencer à nossa república, ao nosso Estado e a todos nós no nosso meio, na nossa sociedade. Tá certo. E é com essa reflexão que a gente encerra, então, essa entrevista de um tema muito sensível. Agradeço, doutor Matheus Lobo, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e até a próxima. Até a próxima, Fernanda. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. O Giro pelos Tribunais volta já. Você está ouvindo Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Voltamos a apresentar Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Agora em Brasília são 18 horas e 51 minutos. Estamos de volta. E você também pode acompanhar o Giro pelos Tribunais ao vivo, como você sabe, pela internet. Anote aí, rádio e tvjustiça.jus.br. 18 horas e 52 minutos. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público vão formalizar na próxima terça-feira em Brasília uma parceria nacional para ampliar o acesso a creches e enfrentar o déficit de vagas na educação infantil. Marcelo Della Libera. A iniciativa integra o programa Primeira Infância, prioridade absoluta, e busca articular ações entre instituições públicas para garantir o direito à educação na primeira infância. A medida será oficializada com a assinatura de uma portaria conjunta pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Edson Fachin, e pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O ato cria um grupo de trabalho responsável por elaborar estratégias nacionais, diretrizes de atuação e mecanismos para ampliar a oferta de vagas em creches em todo o país. Durante o evento, o CNJ também formaliza a adesão à campanha Primeiros Passos do Conselho Nacional do Ministério Público, que fortalece a atuação institucional voltada à primeira infância. As iniciativas estão alinhadas à Política Judiciária Nacional da Primeira Infância e buscam ampliar a cooperação entre órgãos públicos. Dados do Ministério da Educação mostram que em 2024, mais de 632 mil crianças aguardavam vaga em creches no Brasil. O programa pretende enfrentar esse déficit de forma estruturada, reduzir desigualdades sociais e evitar a judicialização, ao priorizar soluções coletivas e planejamento de longo prazo. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo Della Libera. Entrevista. 18 horas e 53 minutos, o Superior Tribunal de Justiça admitiu a penhora mesmo com previsão de fiança em contrato de aluguel. A decisão da terceira turma reafirmou a possibilidade de cumulação de garantias, considerando a natureza distinta de cada uma. Voltamos na entrevista com Marcelo Della Libera.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a existência de fiança em contrato de aluguel não impede a penhora de bens em caso de inadimplência. Quem explica os impactos dessa decisão é o advogado Leonardo Areba, especialista em direito empresarial e imobiliário. Muito bem-vindo à Rádio Justiça. O que muda na prática com essa decisão do STJ sobre contratos de aluguel? Boa tarde, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com a Rádio Justiça. E vamos lá. Olha, no meu entendimento, não muda, porque realmente a prerrogativa, a controvérsia dessa decisão vem do fato que a lei de inquilinato, no artigo 37, fala que o contrato precisa ter algumas garantias específicas e que elas não são cumuláveis. Então, o artigo 37 da lei do inquilinato fala que o locador pode exigir do locatário as garantias de caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. E, de fato, essas garantias aqui do artigo 37 não são cumuláveis entre si, mas o penhor legal é uma garantia legal do Código Civil e é um direito real também. Então, a discussão é saber se o artigo 37 iria impedir a eficácia do penhor legal e, no meu entendimento, não impede. Então, mas na verdade, assim, o que muda, então, de fato, é o entendimento dessa controvérsia jurídica, né, que foi esclarecida, né? Mas, do meu ponto de vista, essa situação era acumulável, sim, que foi no sentido da decisão. Então, na prática, mesmo com o fiador, o proprietário pode pedir a penhora de bens do inquilino? Eu só vou chamar a atenção que penhora é diferente de penhor. Penhor é um direito real de garantia e a penhora é diferente do penhor no seguinte sentido. A penhora é um ato de constrição de bens do devedor que acontece no processo de execução. O penhor é a pessoa, a título de garantia, ficar na posse de bens móveis do devedor. Então, inclusive o Código Civil fala que o proprietário pode se emitir na posse a título de penhor dos bens do inquilino, independente de judicialização. Quer dizer, na prática, não há o perdimento desses bens, né? O penhor e a penhora não necessariamente significam a perda dos bens. Isso, exatamente. O penhor é uma espécie de garantia. Então, a posse é transferida para o credor com o intuito de garantir. Então, não tem transferência de propriedade e a propriedade ainda é do devedor. Mas é uma forma de respaldar o credor de que ele vai se satisfazer naquele crédito que ele tem perante, né, o devedor. Cada vez mais é comum, né, doutor Leonardo, a questão do seguro-fiança, né, nos grandes centros, sobretudo, né, até pela dificuldade de se encontrar aí um fiador nesses contratos de aluguel. Como é que funciona, na prática, essa fiança dentro dos contratos de locação? Olha, de fato, realmente existe uma dificuldade, né, que hoje se impõe muito por intermédio de imobiliários, né? No trato pessoal não necessariamente essa garantia é imposta, mas a fiança é uma garantia que a gente chama de fidejussória ou pessoal, né? Então, uma garantia que basicamente depende de uma pessoa, né? Vem de uma outra pessoa garantir aquela dívida. E como a gente vê um grande cenário de redução de confiança contratual mesmo em geral, o seguro-fiança, a gente sai da hipótese de depender de uma pessoa estritamente em si, e a gente parte para uma situação de depósito, de um seguro que garante aquele valor caso ele não venha a ser adimplido pelo locatário. Então, de fato, é uma alternativa a necessariamente recorrer diretamente de outra pessoa, né? E que tem crescido em nível de recorrência, de prática de mercado, sim, é verdade. Agora, o que é o penhor legal, né? E em quais situações ele pode ser aplicado? Maravilha. O penhor legal, primeiro que penhor é o que a gente chama de direito real de garantia. Assim como a hipoteca o penhor também é. E o penhor, ele pode ser alinhado entre as partes contratantes, por exemplo, nós fazemos um contrato de locação e as partes estipulam entre si uma garantia de penhor, que aí o credor vai ficar na posse de algum bem, mas o penhor legal é um que independe das partes entrarem em acordo. É um direito, uma prerrogativa que a lei dá ao credor. Então, a grande diferença é que é uma garantia que a lei garante ao credor e que independe de consenso
entre as partes contratuais. E aí o que define o penhor é a transferência de posse, mas que não garante, né, que não representa a transferência de propriedade. Então o credor fica em posse daquele bem ali em garantia até efetivo cumprimento ali da obrigação. Então basicamente é um direito real, uma garantia que reside sobre bens e que a lei estabelece e confirma independente de acordo entre as partes. Basicamente é isso. O Giro pelos Tribunais de hoje vai ficando por aqui. Fique agora com a Voz do Brasil. A Rádio Justiça apresentou Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM.